Radassa paraibana, que vive em Israel desde o ano de 1998 e já vivenciou muito dessa história entre o conflito entre Israel e os palestinos. Kézia, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vinda aqui à nossa entrevista e à nossa reportagem. Eu quero agradecer a você, Felipe, o convite e desejar shalom para quem está nos ouvindo e nos vendo. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que tem acontecido aqui em Israel. Amém. Kézia, para começar, eu queria ouvir um pouco sobre como foi a sua chegada a Israel. Você é descendente de judeus, né? Mas morava no Brasil e depois foi para Israel. Como foi essa transição? Há quanto tempo você vive aí? Como é que está sendo essa trajetória na Terra Sagrada? Olha, eu cresci sabendo que algum dia eu viria para a terra dos meus ancestrais, né? Então, minha mãe nos educou num lar praticamente judaico, né? A gente conhecia a cultura porque minha mãe, ela sempre incentivou toda a nossa família, né? Tanto que ela era, no Brasil, ela era fundadora do movimento pró-judaico ali na Paraíba, em Campina Grande, onde o intuito o alvo maior era trazer um entendimento maior sobre o que era Israel, para muita gente que não conhecia, né? Meu irmão também morou aqui por um ano, morou no kibbutz, e logo depois minha mãe veio também para um kibbutz. E quando ela viu a oportunidade, depois de morar aqui por alguns meses, acho que, se eu não me engano, foram 8 meses que ela morou no kibbutz, então ela viu a oportunidade da gente vir para Israel com toda a família, né, fazendo Aliá. E foi isso que a gente fez. Em 1998, fizemos Aliá, que significa a imigração. Literalmente significa subida, porque Aliá, imigração para Israel, é como se fosse uma subida a Israel. Então foi certo. Em 1998. Então hoje você vive aí com integrantes da sua família. Ao todo, são quantas pessoas? Quem são eles? Nós chegamos aqui, éramos 5 pessoas. Eu, meu esposo, minha mãe, minha irmã e minha filha, e minha sobrinha, filha da minha irmã. E aqui eu tive meu filho e minha irmã mais uma filha. Infelizmente, quem faltou, quem poderia também estar aqui era meu irmão, mas ele optou por viver no Brasil. Uma vez que ele já tinha vivido aqui 1 ano, ele optou continuar vivendo no Brasil mesmo. Quer dizer, você já vivenciou muitos conflitos, né, aí entre Israel e os palestinos, e esse me parece que é mais uma grande escalada de tensão. Como é que você está traduzindo mais esse conflito aí em Israel? Olha, é bem verdade, nós vivenciamos aqui muitos conflitos, mas nenhum foi tão ofensivo como este, sabe? E se eu disser a você que é fácil, eu vou estar mentindo. Então, eu não gosto de mentir, não quero mentir, eu digo a você, não é fácil. A pressão é muito grande, gera ansiedade, preocupação, e ninguém aqui é super-herói, sabe? Assim, apesar de Israel ser um país onde as pessoas já são habituadas a esse tipo de coisa, mas ninguém se acostuma realmente. Aqui todo mundo vive de sobreaviso, a pressão é muito grande quando tem um conflito assim. Nunca cessou, a verdade é essa, nunca acabou. O ano inteiro, vez ou outra, o pessoal lá do sul, os militantes lá do sul, lançam foguetes para Israel, né? Mas agora a escalada foi muito ofensiva mesmo, sabe? Muito. Isso por quê? Obviamente porque eles melhoraram, né, os artefatos deles, né, os artefatos bélicos que eles têm lá. Então, realmente, dessa vez, foi bem mais ofensivo, bem mais preocupante, sabe? Essa semana, uma foto girou o mundo, né, que foi compartilhada pela agência de notícias AFP, e foi fotografada, e foi feita pelo fotógrafo Ana Zala. Mostra o encontro dos foguetes do Hamas com
é a ferramenta de Israel, né, o escudo antimísseis de Israel, né? Aquela foto me parece que traduz muito bem esse sentimento. Você já presenciou foguetes do Hamas? Como isso está interferindo na sua vida cotidiana? Olha, como você falou, são inúmeros foguetes realmente lançados contra Israel. Sim, nós já presenciamos, mas o que é mais comum a gente ver é justamente a interceptação da cúpula de ferro, né? O domo de ferro, que é essa ferramenta que você citou aí agora, que ele trabalha da seguinte forma: através de computadores e antenas, eles detectam, porque são vários espalhados em toda a costa de Israel e em algumas cidades também, eles detectam os mísseis que vêm do sul do país e eles explodem esses mísseis no ar, né? Sim, essa explosão nós já vimos, tá? Nós, inclusive, assim, nessa semana mesmo de conflito, teve um dia que a noite foi terrível. Então, a gente colocou a câmera colada na janela e a gente pensou que não ia nem chegar perto, não ia nem... Mas deu para filmar, inclusive no nosso canal no YouTube, Moreshet Israel, no último post, no último vídeo, a gente tá lá, colocou lá o registro de quando a cúpula de ferro emite o míssil para destruir o míssil vindo do sul. Foi uma noite terrível, mas sim, a gente já presenciou. Fora que, mesmo que a gente não veja, mas a gente escuta os booms, né? As explosões nas cidades vizinhas, quando cai, não é? E a questão também não é nem só o boom da cúpula de ferro interceptando o míssil, são os destroços que também causam um barulho imenso, sabe? Para você ter uma ideia, o exército veio visitar o meu prédio porque a parede de um dos apartamentos aqui rachou só por conta da pressão dessas explosões. Então, assim, a estrutura do apartamento ficou comprometida. Imagina, eu vou pedir, inclusive, que você compartilhe conosco quando for possível, para que a gente possa compartilhar também aqui para os nossos internautas essa filmagem, né? Vou colocar o link também para que eles possam seguir o seu canal. Mas você é guia de turismo, né? De que forma Sim. Isso tem impactado a sua atividade? De que forma esse conflito transformou aí a sua rotina? Olha, eu não só sou guia de turismo, eu trabalho também na área de música, né? Eu sou musicista e trabalho com uma orquestra sinfônica e um coral. Isso interfere 100% na nossa vida. A rotina aqui muda consideravelmente, gente. Meu filho não está indo para a escola. Como eu trabalho como música, todas as apresentações foram canceladas, né? O turismo caiu consideravelmente, né? Meu marido, ele sim continua trabalhando, porque o trabalho dele já é no recinto extremamente protegido, vamos dizer assim, né? Então ele continua trabalhando, mas assim, não são todas as pessoas que estão trabalhando, né? Tem muita coisa fechada, muita loja fechada, as escolas não estão funcionando, né, nesse período de conflito. Então, assim, é bem complicado. Já há muitos mortos, né? Aí, tanto do lado palestino, provocado pela resposta de Israel, natural aos ataques que vem sofrendo, como também há baixas em Israel. Qual seria a solução ideal, do seu ponto de vista, para o fim desse conflito que já é histórico? Uma resposta, uma solução. Olha, eu vou ser bem sincera, Felipe, não há uma resposta apenas para essa solução. São várias respostas, vamos dizer assim. As opiniões aqui, elas divergem muito, sabe? Tem especialistas que dizem que 2 estados, um israelense e outro palestino, seria a solução. Mas isso dependeria da disposição dos governos, né, tanto israelense como palestino, de fazer concessões. Um exemplo, eu particularmente não penso que Israel faria uma concessão em relação a Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade capital, soberana, indivisível de Israel.
E, na verdade, sabe, Felipe, infelizmente eu digo isso, mas assim, eu não penso que a questão seja, a solução também seja relacionada em ter uma terra, um Estado aqui para a Palestina e o de Israel continuar existindo. A questão mesmo é a existência do Estado de Israel, porque isso reúne um outro problema que é altamente crucial, que é o radicalismo religioso, sabe? Que tem, sim, gerado muito ódio e muito derramamento de sangue. Então, assim, se você me pede uma resposta, qual seria a solução? Nós não sabemos qual seria a solução para isso. Você faz uma leitura mais política ou teológica desse conflito? Você acha que ele tem a ver com as profecias, como muitos judeus e descendentes de judeus acreditam, e cristãos também? É claro que existe uma postura teológica nisso tudo, mas o que eu diria a uma pessoa que não acredita no nosso livro, que é a Bíblia? Porque a Bíblia, assim, é o livro histórico, é o livro que confirma que Jerusalém sempre pertenceu aos judeus, é o livro que confirma que esse pedaço de terra aqui sempre pertenceu ao povo judeu. Então, assim, será que esse argumento ele seria o suficiente para convencer uma pessoa lá do outro lado a acreditar? Nós estamos baseados aqui, porque eles também têm a teologia deles, e a teologia deles também defende que Jerusalém é sagrado para eles, entendeu? Então, assim, como a gente sabe que a questão do conflito hoje está sendo bem mais político, por isso que eu abordei com você esse assunto. Mas a gente sabe, quem crê na Bíblia sabe que esse local aqui pertence ao povo de Israel. Existem muitas profecias na Bíblia em relação ao que é Israel, não é? Existem, e assim, eu não estou aqui nem para expor nenhuma delas, mas eu creio que quem tem a Bíblia como um livro de fé, que segue, né, esse livro, sabe que existe, sabe que pertence. Mas e essas pessoas que não seguem isso? Né? Então, por isso que a gente também precisa ver o lado político da coisa. Né? Como é que se resolve em relação a isso aí? Né? De fato, né, concordo com você, mas Israel está enfrentando, além dessa guerra e desse confronto político, a guerra do coronavírus também, assim como todo mundo, né? Israel tem sido notícia no globo pelo bom desempenho, já vacinou grande parte da sua população. Você já foi vacinada também? Como é que está sendo a pandemia em meio a esse conflito? Olha, vivendo aqui, eu pude realmente comprovar os esforços do governo para erradicar o vírus. Nós passamos por muitos lockdowns, as ondas vieram, né? Como a gente sabe que vai primeira onda, segunda onda, etc. Mas a população contribuiu muito, Felipe, sabe? Eu fiquei surpresa, assim, como todo mundo aqui obedeceu às normas que o governo estabelecia, sabe? Distanciamento, uso de máscaras, o lockdown total, sabe? Ninguém saía de dentro de casa mesmo. Foi triste, foi. E mesmo assim houveram muitas vítimas, né? Muitas vidas foram ceifadas pelo vírus, a gente sabe disso. Obviamente houve um grande prejuízo para a economia, mas assim, o que eu vejo é Israel aos poucos está se reerguendo, né? Porque até porque Israel é um povo forte, sabe? Em vista das atrocidades, das dificuldades, das tragédias que esse povo passou, o povo está se reerguendo. Aos poucos, mas está. É bem verdade que a gente está em plena recuperação da pandemia, aí vem o conflito, que também causa um grande prejuízo, mas o povo de Israel é um povo forte. E você já recebeu a bênção da vacina? A realidade aqui é que a vacina ela não é obrigatória, né? Não foi imposta como uma obrigação. Então, assim, como eu não tenho... Eu fiz um teste... eu estou esquecida agora. Teste sorológico, então eu tenho imunidade quanto a isso, entendeu? Só que não dura para sempre, né? Não dura muito tempo. Então, vamos ver.
Vamos Tá? ver. Uma outra pergunta para finalizar essa parte política também, sobre o desempenho de Benjamin Netanyahu. Você acha que esse conflito dá mais combustível para ele formar um governo e permanecer em destaque na política nacional em Israel? Olha, essa é uma boa pergunta e eu não sei te responder, porque há divergências, a população está super dividida, não é? Com certeza eu acho, olha, que a gente está em vista de uma quinta eleição, sabe? Eu não vou te dizer assim, nessa parte aí eu não quero ser política, não quero pender para nenhum partido, mas ele representa bem, Netanyahu representa bem lá fora, mas existe muita coisa aqui dentro que deixa a desejar, não é? Então, assim, eu prefiro ficar neutra em relação a isso. Quer dizer, para as pessoas que estão nos acompanhando, terminando aqui essa entrevista, que desejam, né, conhecer Israel, é um país amado por muitas pessoas, que desejam um dia visitar os locais sagrados e até morar, talvez, como você está hoje no país. Qual mensagem você deixa para essas pessoas sobre Israel? Qual a mensagem? Olha, antes de mais nada, é bom que fique bem claro mesmo que esse conflito não é um conflito contra o povo palestino, não é um conflito contra os árabes, pois nós convivemos sim com árabes palestinos aqui dentro de Israel. Ao contrário do que muita gente diz que Israel é um país apartheid, não é verdade. Quem vem a Israel fica assim, sabe, surpreso em encontrar árabes palestinos aqui dentro, trabalhando conosco, servindo ao exército, dentro da política, sabe? Então, que fique bem claro que esse conflito não é contra essas pessoas, esse conflito é contra as represálias da organização terrorista que controla e subjuga a faixa de Gaza. Sim, com eles lá, tá? E a minha mensagem é que vocês aí na Paraíba não se deixem enganar pelas notícias tendenciosas, que existem muito na mídia em geral, né? Não se deixem levar também pelas fake news. Outra coisa, esse conflito fez ressurgir especialistas de plantão, né? Especialistas em conflito do Oriente Médio, sem conhecimento de causa. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas notícias e dê uma conferida em sites confiáveis, com quem mora aqui. Isso é muito importante, né? E nunca percamos a esperança, né, gente? A esperança é tudo. A gente tem a esperança, a gente confia num Deus que é todo poderoso, num Deus forte que pode acabar. Ele é o Deus da guerra. A guerra pertence a ele, mas também a paz pertence a ele, né? Então, assim, eu creio que vai ter um fim nesse conflito, nada é para sempre, e firmes e fortes, com fé no nosso Deus, nós conseguiremos atravessar esse tempo. Kézia, qual o nome da cidade onde você mora, para que a gente tenha essa noção também do espaço? Eu moro em Ramat HaSharon. Ramat HaSharon, ela fica na costa. Logo depois de Tel Aviv, vem imediatamente essa cidadezinha, porque é uma cidade pequena, essa cidade era distrito de Tel Aviv. Então, mas hoje ela é uma cidade independente, mas fica ao norte de Tel Aviv. Perfeito. Para as pessoas que querem te conhecer melhor, conhecer o trabalho de Israel, seu trabalho em Israel também, você tem um canal. Como é que as pessoas podem te encontrar lá no YouTube? Vocês procurem pelo nome Moreshet Israel. Significa Moreshet, M-O-R-E-S-H-E-T. Moreshet significa legado. Então, tudo sobre Israel, todo o legado de Israel, o povo, a cultura, a geografia do local, a conexão da geografia local e a Bíblia está lá no nosso canal. É bem verdade que não faz muito tempo que temos esse canal, resolvemos abrir, porque muita gente pediu, então eu convido a todos, se inscrevam lá no nosso canal. Eu também tenho o Moreshet Israel, também está no Instagram. Ultimamente eu tenho postado mais coisas no Instagram do que no YouTube,
vocês também são convidados a nos seguirem lá. Eu já sigo os 2 canais e, portanto, também recomendo. Kézia, agradeço demais por sua participação aqui conosco. Shalom para você. Felipe, muito obrigada. Obrigada a vocês também que seguem aí o jornalismo de Felipe. Que vocês sejam abençoados e eu abençoo vocês com toda sorte de bênçãos, com o shalom mesmo. Que shalom não significa só paz, significa muitas outras coisas. Então, eu abençoo vocês com essa palavra. Shalom para todos. Amém.